Vindo Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor, como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu vou fazer uma pergunta, mas eu gostaria que vocês fossem bem sinceros na resposta da pergunta. Quem aqui tomou hoje café da manhã, tomou o seu cafezinho logo cedo? Levanta a mão. A maioria, todo mundo quase, né? Quem aqui de manhã cedo, ao acordar, fez uma oração ao Espírito Santo? Levanta a mão. Já caiu bastante, né? Pois bem, está todo mundo de barriga cheia, satisfeito, saciado. Não vai sentir fome. Outros, nem tanto, porque não rezaram ao Espírito Santo e, portanto, não pediram os seus dons, seus carismas e virtudes. Ninguém vai para a praia de longo terno, como ninguém também vai numa festa de casamento, numa celebração, numa festa de biquíni, sunga. Nós vamos adequadamente, nós vamos vestido conforme pede o figurino. Assim também deveríamos vir para a festa de Pentecostes, que é a festa do Espírito Santo. Deveríamos vir preparados, deveríamos ter falado com o Espírito Santo de Deus no dia de hoje pela manhã, para vir para esta festa adequadamente. Já que alguns fizeram a lição de casa, parabéns, mas outros não tanto, nós vamos fazer juntos agora. Vocês vão poder permanecer sentados. Nós vamos acender o menorá com os 7 dons do Espírito, pedindo a Ele que desça sobre nós, ofertando e distribuindo esses dons enquanto cantamos. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar.
Espírito O Santo vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Agora que estamos vestidos adequadamente com a sabedoria, o entendimento, a fortaleza, o temor de Deus, o conselho, a piedade e a ciência, também estamos prontos para ouvir a palavra de Deus. Celebrar a festa de Pentecostes é reconhecer a importância e o propósito da vinda de Deus ao mundo. Muitos têm a grande tentação de achar que a vida de Deus não conseguem entender qual o propósito final para Deus ter vindo ao mundo. Deus está na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e lá Ele permanece. E lá Ele preparou uma morada, uma casa para todos nós. Deus é mais ou menos como a gente é também. Quando nós vamos receber uma visita, a gente prepara a casa, prepara a mesa, limpa tudo, coloca os melhores talheres, vasilhames, porque nós queremos que aqueles que vão chegar se sintam bem. Deus também faz isso. Ele preparou aquilo que é a eternidade, que é Ele, para nós. Mas nós ainda não chegamos lá, ainda não chegou a nossa hora. E nós estamos neste mundo como peregrinos, passageiros. Então Deus sabe, eles ainda não chegaram até a casa que eu preparei para eles. Eles estão a caminho. Mas existe alguém que quer tirá-los do caminho. Portanto, então, eu preciso ir ao encontro deles para que eles não percam o caminho. Mas não basta vir ao encontro deles. Assim foi o Cristo. Ele veio. Mas ele precisava voltar para o Pai, porque ele mostrou, existe um lugar preparado para vós, mas eu não posso ficar com vocês até o final, porque eu preciso voltar para o Pai, mas eu permanecerei convosco de outras formas, por meio dos sacramentos, mas também pelo envio do Paráclito, o defensor, que é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Então, qual é o propósito de Deus? Permanecer conosco, para que a gente não se perca. E por quê? Porque nós somos seres humanos, e o ser humano é formado de corpo e de alma. O corpo traz o intelecto, a alma traz o espírito, o intelecto é a razão, o espírito é a afeição. Deus ilumina por meio do Espírito Santo o ser humano na sua razão, e Ele desenvolve através do Espírito a nossa afeição. Da onde nascem os sentimentos? Da onde nasce a capacidade de amar, de sentir? É do Espírito, não é da razão. Por mais que alguns entendam, e alguns filósofos vão dizer isso, que o amor nasce da pura razão, não é. O amor nasce de Deus, porque Deus é amor, como disse João. Deus é amor. Então o Espírito Santo de Deus, por meio da graça divina, ele vem o quê? Desenvolver a afeição em nós. Mas nós não somos só afeição, também somos intelecto, que é razão. Então Deus ilumina. Se você coloca uma lanterna na escuridão, ela joga luz, ela elucida, ela abre os seus olhos e você consegue enxergar o caminho. Esse é o sentido do Espírito Santo de Deus, com as virtudes, principalmente com a sabedoria, para iluminar a nossa vida, o nosso intelecto, a nossa razão, para não ser simplesmente conhecimento humano. Então Deus envia o Espírito Santo com os dons e os carismas, para poder permanecer conosco e para que o ser humano não se perca. E há uma tentação em se perder? Claro que tem. Quem foi à missa ontem de manhã, depois vocês podem retomar a liturgia do Evangelho de ontem de João 20, versículo 21, capítulo 21, versículo 20, em verso.
vai ter uma narrativa muito bonita, que vai mostrar justamente o porquê Deus enviou o Espírito Santo. Ali ele permanecia com os discípulos ainda. É uma pequena historinha deles. Eles estavam juntos, e aí Pedro resolve olhar para trás, e não viu o Padre Luizinho, mas ele viu Jesus Cristo conversando com um discípulo amado. E o que ele escutou? O discípulo amado falando para ele assim: Senhor, quem é que vai te entregar? Aí Pedro, que era colérico, já falou assim: Senhor, o que será desse pobre coitado? O que será desse ser humano, dessa pessoa? Isso é coisa que se pergunta. Qual é a resposta categórica de Jesus? O que te importa se ele deve permanecer comigo até a minha volta? Jesus foi categórico. Aí fala assim: Padre, mas o que tem a ver alhos com bugalhos? O que tem a ver isso que eu estou falando com o Espírito Santo? É por causa desse tipo de situação, de reações, de atitude, de ações humanas, que Deus enviou o Espírito Santo com a sua graça para iluminar o nosso intelecto. Porque esse texto, ele mostra justamente toda a miséria humana possível. Porque depois que Jesus deu essa resposta para Pedro, o que aconteceu no meio da comunidade dos apóstolos? Começou o burburinho: ele não vai morrer, esse aí é privilegiado, ele não vai morrer. Jesus falou que ele não vai morrer, porque ele vai ficar até a volta dele. E já gerou o quê? Ciúme, a dor de cotovelo. E aí a gente retoma, por que Deus enviou o Espírito Santo tanto? Paráclito. O que é Paráclito? O defensor. E o Paráclito nos defende não só do ataque do inimigo, mas ele nos defende de nós mesmos. Porque se a gente pegar essa narrativa do Evangelho de João, capítulo 21, vai mostrar justamente isso. Primeiro começou com um discípulo amado. É amado, mas bisbilhoteiro. Quem vai te entregar, Jesus? Conta para nós. Depois a atitude de Pedro, em vez de ficar focado no caminho, deixa eu ver o que está acontecendo aqui atrás de mim. Olha a pergunta desse discípulo amado. E aí Pedro, colérico com ciúme, julga o irmão e fala: o que será desse pobre coitado? Isso não tem chance, isso não merece oportunidade. Vê se pode. Isso é tipo de conversa para ter com Jesus? Pedro também escorregou. Jesus dá uma resposta que eles não entendem. Então quer dizer que o discípulo amado vai viver para sempre, não vai morrer? Ele é privilegiado. Aí começou a fofoca no meio da comunidade, o ciúme, a inveja, as disputas, as competições. Percebe por que a festa de Pentecostes e por que Jesus promete: eu enviarei um Paráclito, um defensor, para cuidar de nós, para que o nosso intelecto e a nossa alma, o nosso espírito, não se perca da verdade. A verdade pede a caridade e a caridade pede a verdade. E é por isso que Jesus permanece conosco por meio do Espírito Santo, para que a gente não caia nessas esparrelas. Quem de nós não se configura com esse discípulo amado? Gostamos de uma notícia, gostamos de uma novidade, e gostamos de novidades daqueles que amamos. Do marido, da esposa, do filho, da filha, do genro, da nora, da sogra, do cunhado, do primo. Você está sabendo o que está acontecendo com fulano? Não, conta para mim. Sabia que ia dar nisso. E nós não fazemos isso porque somos maus ou queremos o mal do outro. Nós temos um certo prazer de querer saber das coisas que muitas vezes nem nos interessa e não vai nos acrescentar. Nós gastamos tempo e energia com isso, enquanto devemos gastar tempo e energia com coisas boas. Gastamos tempo querendo saber o que está acontecendo na vida do ciclano, o que está acontecendo na vida do meu filho, o que a minha nora está fazendo, o que o meu genro está fazendo, como é que está no trabalho. Ele perdeu um emprego. Eu sabia. Ele não se dedica, ele não trabalha direito, ele é acomodado. Nós temos prazer em dar novidade. João queria saber por que quem ia entregá-lo. Tanto que a resposta de Jesus lá na ceia, ela é uma incógnita, né? Aquele que come no meu prato vai me entregar.
Grande resposta. Poderia ser qualquer um deles ali, porque todos eles comiam. E aquele que beber, comer do pão que eu der. Então Jesus não está preocupado em expor ninguém. Jesus não está preocupado em humilhar ninguém. Jesus está preocupado em trazer as pessoas para perto dele. E aí vem a figura de Pedro, que muitos de nós também nos configuramos. Olhamos para a atitude de um, a atitude de outro. Não vai dar em nada isso. Aí eu já sei aonde vai terminar isso. Pedro escrito: Senhor, o que será desse pobre coitado, o discípulo amado recostado no seu peito, e agora fazendo uma pergunta dessa? Quantos de nós também não fazemos e não somos assim nas nossas relações? Em vez de amarmos, em vez de deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe a nossa afeição, nós estamos muito preocupados em cuidar uns dos outros, e não por um benefício, mas para poder julgar. Nós gostamos de julgar, a nossa natureza ela é muito julgadora, e não sabemos dos fatos, nem da história, nem dos elementos, e formamos julgamento. Pedro não sabia por que aquele discípulo estava perguntando isso para Jesus. Poderia ser que a preocupação dele fosse ele. Será que serei eu? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada, que preciso ser iluminado para não cometer este erro? Poderia ser. Como poderia ser simplesmente curiosidade de saber quem vai ser o bendito que vai entregar Jesus, para saber se eu estou certo. E aí entra a comunidade, quando Jesus diz para eles, eles estão falando aí que ele vai viver para sempre. Ciúme, inveja, disputa, competição, isso está na base do ser humano, e é por isso que Jesus veio, e é por isso que Jesus deixou o Espírito Santo, para que a gente não se permita ser conduzido por esse tipo de sentimento, por esse tipo de valor, porque nós temos outros valores a serem trabalhados: sabedoria, entendimento, entender as coisas antes de julgar. Buscar conhecimento é isso. Eu não posso falar de uma coisa que eu não entendo. Se você me pedir para poder falar aqui de foguete, explicar como funciona um foguete, eu não vou saber. Eu não domino a física, não domino a química, não tenho especialização nessa área. Como é que eu vou falar de algo que eu não entendo? Eu não sei o que está passando na vida do outro para ele ter chegado àquela situação. Então, como eu vou julgar um fato? Juiz não é assim? O juiz não pode julgar alguém sem conhecer os fatos, sem ouvir as partes, para saber, para entender. Por isso é preciso fortaleza para não deixar-se levar pela tentação de ser muito rápido no julgamento. Pedro foi muito rápido no julgamento. O que será desse pobre coitado? É por isso que o Espírito Santo de Deus veio para trazer o quê? A paz esteja convosco. Foi isso que Jesus falou ao entrar em casa. A paz esteja convosco, porque eu sou a paz. Por isso o Espírito, ele ilumina o nosso intelecto e ele trabalha a nossa afeição no Espírito, para que a gente possa olhar a vida de uma outra forma. Vou dar um exemplo bobo, mas que ajuda bastante. Quando você vai almoçar, aí você vê aquela comida sobre a mesa, arruma o seu prato, começa a comer. Esse arroz está duro, esse feijão está sem tempero, essa carne não está bem passada, essa comida está horrível. É assim quem trabalha, quem age só por intelecto e razão. Se os meus prazeres não foram satisfeitos, eu reclamo. Alguém que é iluminado pelo Espírito, olha isso de uma outra forma. Está um pouquinho salgado, mas eu tenho o que comer. E quem não tem o que comer? Eu estou reclamando desta comida, desta roupa, mas eu tenho o que vestir, eu tenho o que comer, eu tenho aonde dormir. E quem não tem o que comer, quem não tem onde dormir, quem não tem o que vestir? Quem é iluminado pelo Espírito Santo, ele olha a vida de uma outra forma, não com pura razão, porque a pura razão vai dizer isso: está salgada, está ruim a comida, não está saborosa para comer. Sim, mas é o que eu tenho para comer. E quem não tem para comer? É por isso que Deus enviou o Espírito Santo, para nos ajudar como seres humanos, não sermos movidos só por paixões e por vontade,
mas também não sermos só espirituais, ficar olhando para o céu, esperando Jesus voltar, porque eu ainda continuo aqui, eu tenho que lutar no dia a dia nesta vida para caminhar e um dia chegar à morada eterna. Por isso que a festa de Pentecostes, ela é fundamental para nós. Por isso é importante rezar ao Espírito Santo. E rezar com o Espírito Santo não são fórmulas prontas. O Espírito Santo é um amigo que habita em nós. Se tem alguém que é o mais íntimo dos íntimos na nossa vida, é o Espírito Santo. Ele está em nós. Aprender a falar com Ele, em qualquer lugar, de qualquer forma, dirigindo, trabalhando. Por isso que eu perguntei, quem falou com o Espírito Santo hoje de manhã? Quem rezou o Espírito Santo? Quem se preparou para este dia, para que o Espírito ilumine o seu intelecto? Em vez de você reclamar da vida, de reclamar das pessoas, de achar que a vida está azeda, que está escura, que está sem sabor, sem sentido, olhar para as oportunidades que estão sendo construídas, as oportunidades que estão sendo dadas. Por isso o entendimento, o dom de ciência, entender o que Deus está fazendo na nossa história. Essa é a importância do Espírito Santo. Pode ser que você esteja vivendo uma situação que não seja boa, que não seja agradável, seja sofrida, seja dolorosa, mas ainda ali há uma oportunidade do que Deus esteja fazendo. Basta você deixar e olhar de forma diferente. Não está ruim, não está salgada, não está sem doce. Deus está dando sabor, mas eu tenho que deixar Deus me trabalhar. Eu tenho que deixar o Espírito agir. E para isso começar, eu tenho que começar a falar com Ele. Se eu não falo com o Espírito, eu não vou escutá-lo. Por isso que Ele não é só alimentado pela razão, Ele é alimentado pela afeição. A nossa relação com o Espírito Santo de Deus tem que ser afetuosa. E quando a gente se torna afetuoso com Deus, Deus se torna afetuoso conosco e nós conseguimos ser mais afetuosos com o outro. É claro que eu sei bem que falar isso é muito fácil, a teoria ela é muito fácil, mas eu estou dizendo de algo que é pura verdade. Quando Deus age em nós, você pode estar vivendo a maior turbulência que você estiver vivendo, você não perde a paz. Eu posso falar isso por mim. Por tudo que eu esteja vivendo, Deus não permite que eu perca a paz. Durmo bem, brinco bem, me alegro bem. O Renan não está aqui hoje, né? Mas depois vocês podem contar para o Renan. O Renan esses dias fez uma sopa para nós, e eu passei pelo Didi e o Dionísio, eu falei assim, ei Didi, como é que está a sopa? Eu vou tomar agora. Está gostosa, mas está salgada. Mas eu tomei a sopa e repeti ainda. Para mim a sopa estava deliciosa. Primeiro que eu gosto de sopa, e segundo, porque um irmão que fez com todo o carinho. Eu vou me preocupar, depois eu tomo uns 3, 4 copos de água e resolve, não tem problema. Mas saber saborear a vida, as coisas boas da vida, Deus faz isso. Senão a gente fica rabugento demais, fica ranzinza demais, nada tem gosto. E como é bom a gente ser vibrante com a vida. E reafirmo a vocês, isto é possível independente do que você esteja vivendo. Se você está com Deus, a palavra que o Evangelho disse hoje é verdade. A paz esteja convosco. Por isso, aprendam a rezar com o Espírito Santo. Aprendam a deixar o Espírito Santo de Deus rezar em você. Isso é possível, Padre? É, porque quando o Espírito Santo de Deus reza em mim, quem que Ele chama para perto? A Trindade Santa. Aonde o Espírito está e reza, está o Filho, está o Pai. Quer proteção maior do que essa? Quer bênção maior do que essa? Ter presente na sua vida a Trindade Santa? Não tem benefício maior. Por isso, nós temos que louvar muito a Deus. Olha o presente que Deus nos deu hoje para o Instituto. Um sol maravilhoso, um dia lindo, um dia perfeito para a festa. Domingo passado foi ruim? Não foi. Chuva também é bênção. E a festa foi boa do mesmo jeito e será boa do mesmo jeito. Porque tudo converge para o bem
daqueles que amam a Deus. Repitam comigo: tudo converge para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.